Segundo Coríntios, irmãos. Capítulo 4. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Pode sentar, irmãos. Hoje é culto de ensino, pode ficar com a sua Bíblia aberta, não só porque é culto de ensino, mas nós estamos aqui para aprender da palavra, então fique com a Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo escreveu essa carta, irmãos, aos irmãos de Coríntios. Essa é a segunda carta, como os irmãos sabem. Nós sabemos que Coríntios foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E essa igreja, Paulo cuidou dela, passou um tempo ali com ela. Só que depois que Paulo saiu da igreja, ou melhor, foi fazer as suas viagens missionárias, começou a chegar notícias de problemas na igreja, porque a igreja, ela tem problemas, e por isso que foi escrita as cartas. A maioria das cartas são cartas para resolver problemas. A Bíblia, se for ver, ela foi escrita, é claro, para falar conosco, mas a maioria da Bíblia, você vai ver problemas, e Deus, pela misericórdia dele, tentando resolver esses problemas, e graças a Deus, vários problemas são resolvidos. Para quem quer, tem salvação, para quem quer, tem mudança, para quem não quer, infelizmente, acaba sofrendo. Como Deus falou com Caim antes dele matar Abel. Deus tentou ali e falou: ó, Abel, Caim, melhor, ó, o pecado está à porta, guarda o seu coração, domina isso daí, senão ele vai te dominar. E o que aconteceu? Caim não dominou, mas Deus falou ou não falou, irmão? Deus tentou ou não tentou? Não que Deus não tem poder, mas o homem também, desde quando ele caiu, ele tem o livre arbítrio, mas às vezes ele escolhe a maioria o errado. Por isso que a graça de Deus nos regenera, até nosso livre-arbítrio é mudado para a gente saber escolher o certo. Porque muitas vezes o homem só sabia escolher o errado. Mas graças a Deus que em Cristo, Ele nos faz escolher o que é certo. Então Paulo escreve essa carta, aqui o tema é a glória mediante
ao sofrimento. Você já pensou, irmão? Olha o tema da carta: glória mediante o sofrimento. Às vezes nós só vemos glória quando temos vitória, né? Às vezes nós só vemos vantagem quando temos vitória, mas aqui é glória mediante o sofrimento. É glorificar a Deus mediante ao sofrimento. Meus irmãos, tem muita gente, e se eu e você não vigiar, podemos se tornar parte dessas pessoas, que se afasta de Cristo por causa dos sofrimentos, e não consegue glorificar a Deus, vê a glória de Cristo nos sofrimentos. Afasta de Cristo, afasta do Senhor, porque não aguenta a pressão, não aguenta o sofrimento, aí acaba afastando do Senhor por causa de prova, de luta e de situações. Porque quando você está em Cristo, você não se afasta de Cristo. Uma coisa é você se afastar da igreja, uma coisa é você se afastar de Jesus. Porque tem gente que está numa igreja e vai para outra igreja, mas fica firme com Cristo. Mas tem gente que está na igreja, não fica em nenhuma igreja e não fica em Cristo. E quem sai da igreja e sai de Cristo, nunca esteve verdadeiramente em Cristo. Ou pode cair da graça, como diz a palavra, se afastar, porque não deu, ou melhor, fez da graça em vão, como Paulo falou. E nós não devemos fazer da graça em vão. Se Deus teve misericórdia da gente, então vamos ficar firme no evangelho, na pregação, ficar firme com o Senhor, mesmo em meio às batalhas e às lutas, vamos ficar firme no Senhor. Então não desista, irmão, em nome de Jesus. Ah, mas eu vou sair por causa de fulano, eu vou sair. Você está em Cristo ou você está em fulano? Porque quando a gente sai por causa das pessoas, nós estamos firmados em pessoas. E Jesus não falou para a gente firmar em pessoas. Jesus falou para a gente firmar neles, firmar nele. Quem está em Cristo, irmãos, mesmo que tenha a luta que tenha, mesmo que esteja sozinho, ele fala: não, mas eu estou em Cristo, eu não me afasto de Cristo. Por isso que a gente deve vir para a igreja por causa de Cristo. Claro, também viemos para cultuar o Senhor por causa dos irmãos, para viver em comunhão e união, sim. Mas a nossa firmeza, o nosso alicerce é Cristo. Porque se o seu irmão falhar, você ainda está em Cristo. Agora, se você está firmado em uma pessoa, se a pessoa falha, é perigoso você falhar também. Perigoso você errar também. Então, firma em Cristo. Firma no Senhor. Irmão, se Paulo tivesse firmado em homem, em igreja, ele estava enrolado, coitado. Porque ele fundou essa igreja. Aí tinha falsos mestres. Falsos mestres. Estava ali combatendo a autoridade de Paulo, distorcendo os ensinamentos de Paulo, falando que Paulo não era apóstolo, que Paulo não era de Deus. Imagine você fundar uma igreja, preste muita atenção. Imagine você fundar uma igreja e a igreja não te reconhecer. Imagine. Ele disse no capítulo 3 que será que a gente precisa de carta de recomendação para mandar para vocês? Porque tinha gente que precisava de carta de recomendação. Mas ele diz: vós sois a minha carta de recomendação. Eu estou escrito no coração de vocês. Vocês são a carta de recomendação. Ou seja, vocês são a prova de quem eu sou. Porque quem fundou a igreja? Paulo. Então uma igreja que ele fundou, será que ele precisa de carta para aquela igreja que ele fundou? É como o pastor presidente precisar da carta de recomendação da igreja que ele fundou. Ué, já pensou, irmão? Não tem cabimento. A igreja fala: não, o pastor presidente precisa da carta de recomendação. Que isso? Então Paulo teve que combater isso. Então Paulo escreveu essa carta, né? Vamos colocar aqui primeiro os 3 propósitos. Primeiro, escreveu para encorajar a maioria na igreja em Corinto, que permaneceu leal a ele.
Então, primeiro momento, ele encoraja aqueles que permaneceu leais, amém? Leal a ele. Então, na igreja vai ter aqueles que, pode ser que rebele, que não venha a ter aqui em nome de Jesus, mas tem aqueles que também é leal, e graças a Deus por isso, né, irmão? Que tem os leal. Então Paulo encoraja aqueles leal, continua firme, continua crendo, continua leal, ou seja, não deixa esses falsos ensinos desviar vocês também, vai ser vocês perder a fé também. E segundo, ele ali escreve para combater os falsos líderes que estavam ali falando mal da autoridade de Paulo. E terceiro, ele também adverte a minoria que estava dando ouvido àquelas conversas erradas. Então não vamos dar ouvido a conversas erradas, irmãos. Vamos tomar cuidado que a gente ouve. Então esse foi o propósito da carta de Paulo. Primeiro, encorajar os fiéis, continua firme, continua crendo, continua na posição, continua firme. E depois combater os falsos mestres que vinham com falsos ensinos, duvidando da autoridade de Paulo e querendo que o povo se afastasse dos ensinos de Paulo, que era o ensino de Cristo. E depois ele chama a atenção, adverte aqueles que estavam dando ouvido àqueles falsos mestres, e estavam quase se afastando daquilo que Paulo ensinou na palavra de Deus. Então, você não está vindo aqui na igreja, irmão? Você não está cultuando ao Senhor? Você não está buscando a Deus? Preste muita atenção. O diabo, ele é ladrão, e ele rouba até quem está dentro da igreja. E às vezes ele vai enviar até um ministro disfarçado de anjo de luz. Eu já passei por algumas situações assim, e já muitos pastores eu vi passando por isso. Vocês nunca viram aqui, e se eu falei que Deus me perdoa, mas eu não sou daqueles que fica pescando, ou que fica indo lá onde tem um rebanho do outro, e pegando um rebanho do outro, apesar que todo rebanho é de Cristo, toda ovelha é de Cristo. Mas tem uns que são especialistas nisso. Ele não ganha uma alma, ele ganha aquele outro que está na outra igreja. Então o que ele faz? A pessoa vai fazer uma visita, aí ele cativa a pessoa. Aí a pessoa está congregando em outro lugar. Irmão, a não ser que for um lugar que não tem sentido, tá bom, irmão? For um lugar antibíblico, que não tem sentido, aí é outra coisa. Mas no lugar bíblico, aí fala, não, mas sempre quando você quiser vir aqui, vem, se você quiser ficar aqui, fica, essas conversas. Mas ele não sabe que aquela pessoa tem um pastor que está cuidando dela? Não sabe que tem alguém que está pastoreando? Porque é mais fácil você dividir a igreja e tirar a igreja de outra igreja. Isso que pode acontecer se as pessoas não vigiar. Elas podem sair, aí ela está naquela igreja que Deus colocou. Estou dando um exemplo, os irmãos estão na igreja de Corinto, aí vem um líder lá da outra igreja, estou dando um exemplo, de Éfeso, aí vem lá, aí começa a fazer a cabeça de outro. Aí o outro que está ali no tratamento, Deus levantou aquela pessoa, está cuidando daquela pessoa, ele dá ouvido, aí acaba saindo. Irmãos, quando é Deus é uma coisa, tá bom? Não estou falando quando é Deus. Quando você sai com um propósito, é Deus. Estou falando aqui de falsos mestres. Não, aqui é melhor. Aqui tem isso. Aqui tem isso aqui. Sabe? Aqui tem jogo de luz. Aqui tem jogo de luz. Aqui tem jogo de fumaça. Aqui você pode vir. Aqui parece um show. Aqui parece um show. Aqui nós prega 15 minutos e nós louva 2 horas, essas coisas. Não, aqui você tem a área social. Você acabou de ouvir aqui a pregação, lá no fundo já tem a área social, depois você pode jogar sinuca. Aí as pessoas que são fracas na fé começam a ver essas coisas. Meu Deus, aqui tem vantagem, a carne já gosta. Aí começa a dar ouvido. E a Bíblia diz que nos últimos dias, o próprio apóstolo Paulo, levantarão muitos falsos mestres. E
as pessoas mesmo vão levantar mestre conforme as suas concupiscências. O que é isso? Se ela gosta disso, é isso aqui que eu quero. Esse aqui só fala de dinheiro. Esse é o pastor, hein? Esse é o cara. Esse aqui, eu não estou no lugar certo. Eu preciso só de dinheiro. E tem. Não, esse aqui é liberal. Esse aqui é liberal. Esse aqui é sossegado. Esse aqui, você pode vir até de maiô para a igreja. Batiza até de maiô. E tem isso, viu, irmão? Aí as pessoas começam a dar ouvido. Aí não esquece quem foi lá e lançou a palavra. Esquece quem foi lá e lançou a palavra. Esquece quem chorou por ela. Esquece quem pregou para ela. Esquece quem cuidou, usando todo da vida dela. Por causa de uma conversa e por causa, muitas vezes, de um desânimo ou de uma decepção. Porque Paulo, irmão, ele tinha ido com a igreja, ele foi 2 vezes. Primeiro ele fundou a igreja, depois ele teve que ir com a igreja de Corinto. E ali teve um contato com a igreja que acabou alguns ficando tristes. Porque Paulo foi um pouco mais firme e ficaram tristes. Aí Paulo falou, dessa vez eu nem quero ir desse jeito, nem quero que vocês fiquem tristes, que eu não quero que ninguém se entristeça por mim, e eu não quero entristecer ninguém também. Não quero que ninguém me entristeça, eu também não quero entristecer ninguém. Então é melhor eu ir. Aí ele foi a 3ª vez depois dessa carta. Então muitas das vezes nós temos que tomar cuidado. Amém? Então toma cuidado que você está ouvindo. Aí no capítulo 4, Paulo diz para a gente não desfalecer. Então não vamos desfalecer, irmãos. Deus tem um ministério. Deus nos deu um ministério. Então não vamos desfalecer. Porque qual que é a ideia do diabo? Que nós desfaleçamos. Qual que é o intuito dele? Que nós desfaleçamos. Então não desfaleça na caminhada. Não desfaleça na presença de Deus. Não deixe de servir ao Senhor. Deus nos deu um ministério, irmãos. Vocês for ver no versículo 18, capítulo 3, agora nós estamos numa nova aliança, e essa aliança nós com o rosto descoberto, refletimos a glória de Cristo. Então agora nós estamos num novo ministério, uma nova aliança, e agora Deus nos chamou para refletir a glória de Cristo. Aí Paulo fala para a gente não ser como os falsificadores da palavra, porque muitos ali estavam querendo falsificar a palavra. Então toma cuidado para você não falsificar a palavra e não cair na onda daqueles que falsificam a palavra. Era como os mercadores aqui da época, alguns mercadores, o que fazia? Pegava a mercadoria e misturava com alguns produtos. Acho que hoje não tem isso não, né? E vendia aquela mercadoria falsificada, misturada. Paulo está falando, não corrompa a palavra, não mistura, não falsifica a palavra de Deus. Não faça isso. Amém? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem, para os que se perdem, capítulo 4, versículo 3, está encoberto. Por quê? Quem se perde é porque não creu no evangelho. Porque nós vemos no versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que é incrédulo? Aquele que não crê. Então quem que é o Deus desse século? Jesus falou, já vem aí o príncipe desse mundo. É o diabo. Aqui é Deus com um D minúsculo, não é o Deus eterno, Deus fez o diabo, aqui está falando de Satanás. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Então por isso a importância de aí você dar crédito ao evangelho, irmãos. Dar crédito à palavra, senão a gente fica cego. A gente fica cego. O diabo, ele aproveita a oportunidade. O diabo, irmão, ele usa a incredulidade. Ele usa a incredulidade para deixar a pessoa cada vez mais longe de Deus. Aí ele coloca um monte de coisa para a pessoa não crer mesmo. Ele cega o entendimento da pessoa para ela não crer mesmo, porque a pessoa vai ficar perdida, vai ficar longe de Cristo.
e não vai ter salvação. Olha o que diz, continuando no versículo 4: para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então ele vai cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O que ele tenta fazer, irmão? Ele tenta, aquela pessoa já tem dúvida no coração dela, já não tem fé. Aí ele aproveita, continua ali lançando coisas, vai cego o entendimento dela. Aí ela não crê no Evangelho, para ela não crer na palavra de Deus. E se ela não crê na palavra de Deus, ela fica nas trevas. E se ela fica nas trevas, ela não tem salvação, porque ela não veio para a luz, que é Jesus. Então não deixa o diabo ficar falando: ah, tá vendo isso, tá vendo aquilo, não crê, isso aqui é duvidoso, isso aqui... Não, irmão, creia que Jesus é bom, Jesus é fiel, Jesus é perfeito, Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, irmão. Creia no Senhor, confia nele, apesar das dificuldades, das diversidades, irmãos. Creia nele. Olha o que diz: que a imagem, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo está falando: eu não prego a mim mesmo, eu prego Jesus, e eu prego por amor de vocês. Eu sou servo de Cristo, sou servo de vocês, e eu prego por amor de vocês. Para quê? Para a salvação daquele povo, salvação da igreja e salvação daqueles que ouvem. Aí olha o que diz o 6: porque Deus que diz que das trevas resplandece a luz. Lembra em Gênesis 1 que Deus falou: haja luz, e houve. Então Deus das trevas, ele faz surgir a luz. Quando ele quer salvar, quando ele quer fazer algo, ele faz. É quem resplandeceu, é quem, que seja Deus, é quem resplandeceu em nossos corações. Irmão, Deus resplandeceu em nossos corações, através da luz do Evangelho, através da luz de Cristo. E diz: mas, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Quando a gente viu a glória de Deus? Na face de Jesus. Como a gente conhece a Deus? Através de Jesus, que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. E Jesus manifestou a glória de Deus. Então o que o diabo quer fazer? Aquele que não crê, ele fica lançando ali, cega o entendimento, para ele não crer, para que a luz do Evangelho não resplandeça dele, e ele não saia das trevas e não venha para a luz. Mas Paulo está falando: não, mas em vocês que crê, a luz resplandeceu. Agora o coração de vocês foram iluminados. O coração de vocês agora tem o Evangelho. O coração de vocês agora tem Cristo. O coração de vocês agora tem a presença de Deus. Então, igreja, nós aceitamos Jesus. E foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Porque agora nós já não andamos nas trevas, mas na luz. Porque quem segue Jesus não anda nas trevas, mas na luz. Aí ele diz assim no 7, olha que maravilha: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos, e não de nós. Porque os falsos aqui estavam dizendo: mas como que Paulo é apóstolo e sofre do jeito que ele sofre? Passa por um monte de coisa que ele passa. É para entender, irmãos, que a excelência é de Deus e não nós. Porque tesouro é algo valioso. Vaso de barro é frágil e não tinha muito valor na época. Lá em Coríntios tinha os vasos de cerâmica, vasos caros. Mas aqui Paulo usa a ilustração de vaso de barro para entender a nossa fragilidade, para entender que a excelência não está em nós, que a excelência está em Deus. Entender que mesmo sendo vaso de barro, nós temos um tesouro, e esse tesouro não veio do vaso de barro, porque aqui o vaso de barro está falando do nosso corpo. Seu corpo foi feito de quê? De barro. Seu corpo não foi feito de ouro. Seu corpo foi feito de barro. O meu corpo foi feito de barro. Mas nós temos o Evangelho, que é o tesouro. Mas nós temos o que? A palavra de Deus, que é o tesouro. Nós temos o que? O Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Agora tira o evangelho, tira o Espírito Santo, fica só o barro, fica morto, sem vida em Jesus Cristo. Então nós temos luz e temos vida, porque o tesouro de Cristo, que é o evangelho, ou Jesus Cristo, a palavra de Deus, a iluminação da palavra de Deus está na nossa vida. A glória de Deus está manifesta em nós. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque se a gente fosse vaso de ouro, podia falar, porque o vaso de ouro, irmãos, vaso de ouro pode estar com flor e sem flor, ele é caro e é bonito. Agora pega um vaso de barro, deixa ele sem nada. Ninguém pega um vaso de barro e deixa ele sem nada. O de ouro você pode até deixar, mas o de barro é difícil. Então Paulo está dando um exemplo de vaso de barro. Fala, irmão, eu e você somos frágeis. Aí preste muita atenção. Paulo está falando assim: vocês estão achando, eu passo por tudo isso, mas eu passo por tudo isso para vocês entenderem que a glória não é minha, a glória é de Deus. Para vocês entenderem que não está em mim, mas está em Deus. Eu sou de barro, mas eu tenho um tesouro. É esse tesouro que me faz valioso, mas é por causa de Deus que o poder dele é manifestado. E olha isso aqui, apesar das fraquezas de Paulo, o poder de Deus era manifestado, porque Deus manifesta o poder dele apesar da nossa fragilidade. Lembra, só vocês lerem aqui mais para frente, segundo capítulo, Coríntios capítulo 12, só vocês lerem. Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira o espinho. Deus falou: não vou tirar. Aí ele falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo falou: então vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, porque quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então o poder de Deus se manifesta em nós, mesmo a gente sendo de barro. Sabe quando você fala, eu não posso, mas você fala assim, em Deus eu posso. Não, eu não consigo, mas em Deus eu consigo. Para simplesmente mostrar que a força não vem de nós, mas vem de Deus. E por isso que a glória é dele, por isso que a honra é toda para Deus. Então, se a gente for olhar pela nossa fragilidade, nós somos de barro, mas graças a Deus que pela presença de Deus nós conseguimos resistir, mesmo sendo de barro. Mesmo sendo de barro nós conseguimos resistir, mesmo tendo um corpo humano que se corrompe, nós conseguimos resistir. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, irmão. É por isso. Aí olha o que Paulo passava: em tudo somos atribulados. Deus é atribulado, irmão? Deus não é atribulado. Ninguém consegue atribular Deus. Agora nós somos atribulados. E diz mas não angustiados. Quem aqui não passa por tribulação, irmão? Todos nós passamos por tribulação. Mas Paulo está falando, mas eu não estou angustiado. As pessoas podem me afligir, as pessoas podem me atribular, mas eu não fico angustiado. Amém? Sabe quando vem a luta, mas você fala, não vou deixar a angústia me tomar. As pessoas quis tirar a minha paz, mas eu não vou ficar angustiado. Olha o que ele diz: perplexos, mas não desanimados. Sabe quando acontece aquela coisa que você fica perplexo, você não tem nem reação? Às vezes você fica até com dúvida, não sabe nem o que faz. Mas Paulo está falando, mas eu não fico desanimado. Eu não fico desanimado. Presta muita atenção. Perseguido, mas não desamparados. Paulo está falando, eu sou perseguido. Nós somos perseguidos, mas eu não estou desamparado. Lembra o culto passado? Nós não estamos desamparados, irmão. Nós temos um Deus
Então, como vaso de barro, nós passamos por tudo isso, mas Deus está conosco, e é nisso que o poder dele se manifesta. Mesmo nós passando por tudo que estamos passando, ele nos mantém de pé. Por quê? Porque nós somos melhor? Por quê? Porque nós somos de ouro? Não, é porque o evangelho de Cristo está em nós, é porque nós carregamos um tesouro, é porque a presença de Deus nos mantém de pé, e a presença de Deus se manifesta através da nossa vida. Vocês for ver os homens de Deus, eles falaram: Moisés, eu não posso; Jeremias, eu não posso; Isaías, ai de mim que eu vou morrer. A maioria achou que nem é. Se a gente for ver, irmãos, na nossa capacidade humana, nós não somos capazes mesmo. Por isso que a gente precisa de Deus. Por isso que nós somos um corpo humano, e Deus é Espírito. Nós não temos o corpo ainda igual ao de Jesus. Então, por isso que eu e você precisamos que o Espírito de Deus habite em nós, nesse vaso de barro. Para quê? Para que a glória dele seja manifesta e a gente permaneça de pé, permaneça firme. Então imagine Paulo falando para essa igreja: ó, toma cuidado, não desfaleça, Deus deu um ministério para vocês, fique firme, não falsifique a palavra. Tem muitos que estão perdidos porque são incrédulos, mas vocês já não são mais incrédulos. O evangelho já se manifestou na vida de vocês. Então continua na luz de Cristo. Apesar de vocês ser barro, apesar da gente ser barro, nós temos um tesouro precioso em nós, que é o evangelho, que é a glória de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mesmo a gente sendo atribulado, mas graças a Deus nós estamos angustiados. Mesmo nós sendo ali perplexos, mas nós estamos desanimados, nós continuamos firmes. Sabe o que ele está falando? Apesar das lutas, eu continuo firme, mesmo tendo um corpo fraco, eu continuo firme. Por quê? Porque Deus dava força para ele. Então, a igreja do Senhor, vamos continuar firme, vamos continuar firme. E você e eu, nós temos um tesouro dentro de nós, irmão. Agora, vamos voltar. O que é valioso, barro ou tesouro? Tesouro, né, irmão? E naquela época, o que eles faziam? Era costume. Eles pegavam vaso de barro e colocavam ouro, joias, colocavam dentro. E eles, às vezes, escondiam. E hoje, nós somos o barro. E o que é o tesouro? Como eu disse, o evangelho, a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ficar firmes com Jesus. Amém? Lembre sempre: eu tenho um tesouro dentro de mim. E um tesouro deve estar bem guardado. Guardado. Para quê? Para não cair em mãos erradas. Para as pessoas erradas não tirar esse tesouro de nós. Então não vamos deixar as pessoas tirar esse tesouro de nós. Mas também, muitas das vezes, os vasos, muitas das vezes, tinham que ser quebrados para o tesouro aparecer. Aí por isso que ele fala: todos somos atribulados, mas não angustiados. Amém? Então tem hora que Deus, ele quebrar, não entenda para nós, não entenda literalmente, Deus vai pegar o seio e vai... Não, tem hora que Deus permite coisas. Tem hora que Deus permite lutas, permite provas. Para quê? Para a glória dele se manifestar, para o nome dele ser glorificado. É isso que Paulo está falando, ó. Mesmo através das lutas, eu estou manifestando o tesouro de Cristo. Por quê? Porque muitas vezes o vaso tinha que ser quebrado para tirar o que estava dentro. Então muitas vezes Deus trabalha em nós, permite as situações para tirar o que está dentro de nós. Lembrei de uma palavra. Lembra, o homem bom guarda o bom tesouro no seu coração. Guarda coisas boas, tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más. Se a gente tem um tesouro do evangelho, o que vai sair? Boas novas. Vai sair coisas boas. Agora, se tem coisas más, vai sair coisas más. Eita, agora dá outra pregação, mas eu vou ter que terminar aqui, senão vai mais. Aí o crente começa a ser atribulado. Se tem coisa boa, estão atribulando eu, mas eu vou ficar na paz. Eu sou pacífico, eu vou ficar em paz. Mas se tem coisa mal, está me atribulando, agora você vai ver.
eu vou deixar você mais atribulado ainda. Coisa mal. Coisa mal. Aí não tira as boas novas do Evangelho. Irmão, Jesus foi injuriado e não injuriou. É só vocês lerem. Foi maltratado e não maltratado. Vocês viram Jesus maltratando alguém, irmão? Viu Jesus cuspindo na cara de alguém? Você viu Jesus esbofeteando alguém como fizeram com ele? Esmurrando alguém como fizeram com ele? Não. Por quê? Porque nele não tinha coisa ruim. Não tinha como tirar de Jesus, que estava aqui num corpo humano, um corpo de barro. Não tinha como tirar coisa ruim dele. Não tinha. Porque embora ele estando no corpo humano, ele também era Deus. E mesmo assim, ele abnegando algumas coisas de Deus, mesmo assim o Espírito Santo estava nele. E ele venceu o diabo, venceu as tentações pelo poder de Deus. E por ele ser bom, nada de ruim saía dele. Então quando alguém te atribular, deixa o tesouro sair. Amém? Quando alguém te deixar perplexo, deixa o bom tesouro sair. Quando alguém te perseguir, deixa o tesouro sair. Quando alguém, em nome de Jesus, querer te abater, deixa o tesouro sair. Porque ele fala abatido, mas não destruído. É por isso que às vezes você vai ver algum irmão entrando abatido na igreja. Diz, ele está abatido, mas ele não está destruído. Amém? Então pode ter dia que você vai estar abatida. Tem dia que a gente entra sorrindo até para quem deve sorrir para todo mundo, né? Sorrir para todo mundo. Mas tem dia, ai Senhor, irmão, está abatido, mas não está destruído. Porque tem fase da nossa vida, mas nós devemos saber passar por essas fases. Então, igreja do Senhor, saiba que a gente tem um tesouro, mesmo sendo vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então você sempre lembra, se eu estou fazendo alguma coisa boa, é porque Jesus está em mim. Se eu posso realizar isso que é certo, é porque Jesus está em mim. Se Deus curou alguém, através da minha vida, é porque Jesus está em mim. Se eu dei um conselho bom, é porque Jesus está em mim. Se eu conseguir suportar essa luta, é porque Deus me deu graça. Se eu conseguir dar um conselho e a pessoa foi salva, é porque Deus usou a minha vida. Porque nós não somos super-homens. Nós somos crentes, irmãos, cristão. E cristão às vezes é perseguido, mas ele não está desamparado. Então fique firme. Eu não sei qual que é a sua fragilidade, eu não sei qual que é a sua luta, e eu não sei se tem gente enchendo a sua cabeça, querendo te desviar da fé, falando para que ir para a igreja, para que ser crente, o que você vai fazer lá. Eu não sei se tem gente fazendo isso. Mas tem uma coisa, fique firme com Jesus. Fique firme com Deus. Se apegue à palavra dele. E apesar da sua fraqueza, ou apesar de você ser frágil, Deus pode manifestar o poder dele. Deus pode fazer coisas maravilhosas através da nossa vida. Amém? Vamos se colocar de pé? O versículo 16, Paulo diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o exterior está falando do corpo, da parte física, o interior contudo se renova de dia em dia. Aqui é o nosso espírito, irmão. Ainda que o nosso corpo envelheça, ainda que nós passamos por algumas coisas, vamos renovar o nosso espírito em Deus a cada dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então tudo que Paulo está falando, que ele passou, que os irmãos passam, vai produzir um peso de glória eterno. Então pensa, essa luta que eu estou passando é momentânea, é leve. Por quê? Porque o que Deus tem para mim é muito melhor. Deus tem uma glória eterna para mim, onde não vai ter dor, tristeza, nem lágrima, nem nada. Então vale a pena sofrer por amor a Cristo do que sofrer fazendo alguma coisa errada. Porque se eu estou na presença de Deus, é leve e momentânea. Mas se eu estou fora da presença de Deus, é dura e é pesada, e o que mais? É eterna.
Aí, para encerrar, irmãos, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então talvez você está olhando só para o que você está vendo. Aí você está vendo luta, está vendo prova, mas é temporal. Mas aqui você não vê eterna. Tem um novo céu e uma nova terra preparada para nós. Tem vitória aí de Deus para a nossa vida. Nós não estamos vendo, mas ela vai chegar. Então não fique vendo, só olhando para aquilo que você está vendo. Olha para aquilo que Jesus tem preparado, como já foi falado no início do culto. Olha para isso. E aqui nós encerramos o culto de hoje. Fica firme em Jesus Cristo. Amém? Fica firme que Ele vai te dar força. Senhor Deus, nos dá força para perseverar na Sua presença. Nos dá força para permanecer firme, Senhor. Pai, se tem alguém aqui, Pai, que entrou, e o inimigo já está usando gente para querer desviar da fé, para querer levar para outro lugar que não é onde o Senhor quer colocar, Senhor. Pai, coloca por terra todo o mal em nome do Senhor Jesus. E ajude essa pessoa a entender, Pai, que não é para se afastar da fé, da presença do Senhor. E Senhor meu Deus, ajude nós a permanecer firme na Sua palavra, não desfalecer. E ajude a gente não ser incrédulo, para que o inimigo não venha cegar o nosso entendimento. Mas ajude, Senhor, a gente sempre que no Evangelho entender que nós temos o tesouro do Evangelho, seja a glória de Cristo se manifestada em nós, através do Evangelho, Senhor. Ajude nós a continuar crendo, mesmo a gente sendo de barro, mesmo a gente tendo fragilidade, que o Seu poder se aperfeiçoe em nós e através, e dependente das nossas fraquezas, Senhor. Então ajude essa igreja a permanecer, ajude essa igreja a perseverar, em nome do Senhor Jesus, e dá força para cada um continuar naquilo que o Senhor tem, Pai. Ajude cada um a continuar no propósito que o Senhor chamou, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor está dando força para a Sua igreja através dessa palavra, Senhor. Força para a Sua igreja permanecer, mesmo apesar das tribulações, aflições e perseguições. Então continua dando força para nós, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e sabe que nós precisamos da Sua graça. Então continue derramando graça sobre nós, Pai. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Creio, irmãos, que Deus está te dando força hoje para você continuar. Não